Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós iremos fazer uma breve oração nesse momento, dando abertura à nossa escola bíblica dominical, a nossa 13ª lição. Em nome de Jesus, Pai eterno, estamos aqui na Tua presença, Senhor, onde queremos agradecer o Senhor, externando a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te louvamos porque aprova o Teu Espírito nos conceder ânimo e nos estimular, Senhor, para esse momento. Senhor, aonde chegar a nossa voz, ó Deus, que o Teu Espírito possa exortar, consolar, edificar a vida de cada um dos Teus servos. Aonde essa live chegar, Senhor, seja em qualquer lugar, que o Teu Espírito possa, Senhor, levantar o caído, Senhor, exortar os fracos e animar aqueles que estão, Senhor, sem forças e nem vigor. É o pedido da nossa oração. Nos dê, Senhor, a direção, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Louvaremos a Deus com o louvor de número 225. Ser valente. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, com altruísmo, com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, o Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor,
dando sequência aos nossos assuntos desse trimestre, nós estaremos hoje estudando a lição de número 13, concluindo o nosso ciclo trimestral, né? Uma serva de coragem é o nosso tema de hoje. Como é de costume, nós iremos discorrer sobre o textual, verdade aplicada, objetivos da lição, e dentro dessa estrutura, que já é tradicional no nosso meio, né? Já vista as orientações que nós recebemos dos nossos líderes e dos nossos pastores, e em especial nesse dia, né, nós estaremos falando sobre a beleza e o caráter de Esther. É um dos nossos objetivos. O outro objetivo é expor que Deus se alegra da humildade de seus servos. E o terceiro e último objetivo, que vem estruturar a nossa lição, é falar ou ensinar que Esther era uma mulher virtuosa. Louvado seja Deus. O texto de referência, né, encontra-se no livro de Esther, no capítulo de número 2, o verso de número 8, 10, 16 e o verso de número 17, né? Porém, nesse dia, mediante essa oportunidade que o Senhor nos concede, quando nós estávamos meditando sobre esse assunto, né, o Espírito do Senhor me levou para o textual, né, que é o cerne da nossa lição, ou melhor, de todas as nossas lições. O textuário, ele discorre, né, sobre tudo o que está acontecendo no pano de fundo que a história registra ou registrou, né? E esse texto aqui, irmãos, ele vai falar sobre a vida de Esther, que nos ensina e nos incentiva a viver uma vida com sabedoria, né? Ao longo desses dias, quando nós estávamos meditando, nós chegamos à conclusão que essa mulher, conforme diz os tópicos, né, que vem estruturando a nossa lição, ela serve de exemplo para nós também nos dias de hoje. Serviu nos seus dias, né, conforme diz o fundo histórico ou o pano de fundo, mas também serve como grande exemplo para nós nos dias em que nós estamos vivendo. O tópico 1, ele vai dizer que ela serve como um exemplo a ser seguido, ou seja, uma referência que nós devemos seguir mediante a sua sabedoria, a sua devoção, a sua coragem, o temor que ela evidenciava de acordo com o seu padrão de conduta. O tópico de número 2, ele vai falar sobre a coragem que ela teve mediante a adversidade, ao momento em que ela estava vivendo, né? A postura, a bravura e a posição desta grande mulher de Deus. E finalizando, o tópico de número 3, o pastor Abner, ele discorre sobre a virtude que Esther tinha, né? Quando eu estava meditando, eu pude observar uma grande virtude. Porém, a introdução, meus irmãos, vamos entrar na introdução, para nós termos uma clareza melhor. Nós não iremos abordar todos os subtópicos, mas não iremos sair do foco, né? Iremos, na graça de Deus, nós iremos nos permitir, pelo Espírito, sermos direcionados dentro do pano de fundo, né, de uma forma superficial e sucinta, mas sem perder o norte, né, sem perder o norte. Então ele diz na introdução que Esther, mesmo em terra estranha, demonstrou que
possuía um sólido sistema de crenças e valores refletidos ao lidar com diversas situações. Que possamos aprender com Esther e termos uma conduta de fé, vivendo não de acordo com o mundo, mas de acordo com a vontade de Deus. Então, na introdução aqui, que é breve, né, quando nós estávamos estudando, nós podemos compreender que muitas das vezes, o cristão ele é tentado, muitas das vezes ele é experimentado, mediante as circunstâncias em que ele vive, a não negar o seu Senhor, né? O nosso orientador, ele diz que na Igreja de Cristo tem lugar para todos. Um grande exemplo: Deus permitiu que diversas mulheres fossem mencionadas em sua palavra, para que pudéssemos aprender que Ele não opera somente por intervenção dos homens. Esther é um grande exemplo de como Deus usa mulheres para demonstrar seu poder. Contudo, é imprescindível que seus servos não andem de acordo com o sistema que o mundo impõe. As regras que devem reger a sua vida vêm do céu, direto do coração de Deus. Então aqui nós iremos parar um pouco e refletirmos sobre esse grande ensinamento, né, que o pastor Abner, né, movido pelo Espírito, né, documentou através desse tópico. Os irmãos sabem que existe uma grande diferença entre o padrão estabelecido por Deus e o padrão estabelecido pelo mundo, ou seja, imposto pelo mundo. E dentro desse fundo histórico, nós observamos que a rainha Esther, mesmo impossibilitada, sem ter o devido acesso ao rei, ela não se excusou da sua responsabilidade. Ela teve no íntimo do seu ser esse senso, né, de comprometimento com a obra de Deus, ou seja, com o padrão que é estabelecido por Deus, que vem diretamente do céu, ou seja, as regras, né, que devem reger a nossa vida. O nosso orientador ele diz, né, devem reger a nossa vida. Então essas regras elas vêm do céu. Isso nos mostra a responsabilidade e o comprometimento do cristão, né, em relação às suas atitudes, em relação ao seu comportamento aqui na terra. A rainha Esther ela serve para nós como um grande exemplo, pois em meio à adversidade, ao decreto que já havia sido promulgado, ela não titubeou, ela não cocheou em dois pensamentos, não, ela se posicionou com essa virtude, a qual está na epígrafe da nossa lição, a coragem, né, e se deixou ser usada pelo Senhor. A Bíblia diz que existe uma grande diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, né? Nesse episódio aqui nós estamos vendo uma rainha a serviço de Deus. Que coisa linda, né? Então nós podemos compreender um dos grandes ensinamentos do Senhor Jesus, quando ele disse no Evangelho, relatado por Marcos, que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É um episódio que traz uma semelhança muito forte com a postura dessa rainha. Ela se deixa levar pelo altruísmo, né, trabalhando em favor de todos os judeus que estavam ali nas 127 províncias. O capítulo de número 4, o verso de número 11 ao verso 16, registra esse episódio. Os irmãos que têm as suas Bíblias em casa, quando tiverem uma oportunidade, os irmãos abram nesse texto
e procurem estudar minuciosamente o conteúdo, o argumento, o diálogo entre essa rainha e o seu tio Mardoqueu, que estava à porta, na beira do palácio, né? A Bíblia vai nos dizer que entre esse diálogo, a rainha, ao tomar conhecimento da situação, ela pede a Mardoqueu que se reúna com todos os judeus durante um período de 3 dias e 3 noites. E ela, consequentemente, com as suas criadas, afinal, ela havia recebido por parte de Hegai, o eunuco, o chefe, 7 princesas, ou seja, 7 mulheres que estariam lhe auxiliando. Então a proposta da rainha é que eles jejuassem de forma uniforme durante 3 dias e 3 noites. Então o que nós aprendemos com isso? O comportamento, a postura, que mostra a sua bravura, que mostra o seu comprometimento com o reino de Deus. A definição da palavra coragem, de acordo com o dicionário, nós precisamos deixar bem claro aqui, para entendermos o que está sendo ensinado. Na definição do dicionário, ele vai dizer que coragem significa capacidade de agir apesar do medo, do temor e da intimidação, ou seja, agir com bravura, mesmo que para isso pagando um grande preço. E é justamente essa postura que a rainha toma. E na nossa lição aqui, no tópico primeiro, o argumento central, ele fala sobre algo muito importante para nós também, que nós precisamos compreender, que é justamente sobre o caráter e o carisma dessa mulher, né? Ela reúne essas virtudes. Inicialmente aqui, ele aborda falando que a beleza interior para a mulher ou para o servo de Deus é relevante e está intrinsecamente ligado na essência que fica na interioridade do nosso ser, ou seja, o caráter. Mas também ela desfruta de carisma, tanto é que cai nas graças do rei de uma forma espetacular, né? E também de Hegai, o eunuco-chefe. Então são 2 princípios que devem nortear a vida cristã como essência principal: caráter e também o carisma, né? Faz parte, né? Faz parte. É interessante nós observarmos que a característica, né, ela está na interioridade, mas ela aflora exteriormente. É por isso que Jesus ensinou, né? Jesus ensinou que nós devemos ser representantes do reino como se fosse luz. Jesus diz: olha, vós sois a luz do mundo, né? Vós sois a luz do mundo. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 12. Logo após ele ter curado aquele cego, né? Porém, nós olhando aqui, ele introduz o assunto discorrendo sobre um servo admirável na presença de Deus. Chama a atenção, não é mesmo? Entretanto, a verdadeira beleza é a interior. Aleluia. A formosura de Esther encantou o guarda das mulheres, mais do que as outras, embora todas fossem bonitas. Hegai via em Esther algo que as outras não possuíam, a beleza de coração. E complementando, ele diz: devemos orar para que os cristãos sejam pessoas íntegras, capazes, afetuosos, afáveis, tranquilas e cheias de misericórdia. Então aqui são características, né, do cristão, que estava sendo exemplificado e também referenciado pela rainha Esther. Não era uma mulher comum, para a sua época, não era uma mulher comum, porque ela não se amoldou diante dos padrões daquela época, mas era uma mulher que havia sido discipulada pelo seu tio, pela sua mãe, pelo seu pai, que já estavam mortos, com exceção a Mardoqueu, e ela, diante daquela oportunidade, porque o momento era oportuno, conforme diz o capítulo 4, do verso 11 ao verso 16, do próprio livro de Esther, era oportuno.
E ela não estava ali simplesmente por estar. Havia um propósito específico de Deus para que ela estivesse ali. Isso nos faz lembrar que Deus vai na frente em todas as situações, em qualquer das circunstâncias, Deus está na frente, agindo em favor do seu povo. E nesse caso aqui, fica bem claro o exemplo da rainha Esther, que de forma altruísta, ela se autonega, abrindo mão da sua alimentação, abrindo mão da água, jejuando, oferecendo um sacrifício para que Deus viesse favorecer toda a nação dos judeus que estava representada naquelas 127 províncias. É isso que nós aprendemos aqui no tópico primeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Então, conforme diz o nosso orientador, isto faz toda uma diferença, o nosso exemplo. Porque muitas das vezes nós ignoramos, mas existem pessoas que estão olhando para nós. Eles estão se referenciando de acordo com o nosso padrão de conduta. Então Deus nos chamou para essa obra e Ele tem um propósito específico e definido com cada um de nós. A Bíblia, ela nos diz na primeira epístola aos Coríntios, quando Paulo escreve a carta, ele diz no capítulo 12, tratando das questões de dons espirituais, ele vai dizer que a manifestação do Espírito é dada a cada um. Está lá no verso 7 do capítulo de número 12. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Assim como a rainha Esther teve a sua utilidade naquele tempo, naquele palácio, o Senhor também quer se utilizar de nós aonde quer que nós estejamos. Esta é uma das grandes verdades que nós aprendemos nesse texto. Um exemplo a ser seguido. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, indo mais adiante, porque as horas se avançam e nós não queremos ultrapassar aqui os nossos limites, o tópico 2, ele vai falar da coragem que fez a diferença na vida da rainha. Ou seja, essa virtude que havia na vida da rainha, essa abnegação, essa renúncia, de se manter diante da presença de Deus, como referência e referenciadora, intercedendo diante do rei pelo seu povo, de forma particular, mas também altruísta. A partir do momento que ela promove a festa, que ela consegue articular diante do rei, fazer o convite ao rei e também a Amã, ela se posiciona de uma forma central a serviço do reino de Deus. E o nosso orientador, no tópico de número 2.1, ele nos exorta, através da sua explanação, dizendo que Deus deve estar no centro de nossa vida. E é justamente aqui nesse tópico onde faz toda uma diferença, A presença de Deus na vida do cristão deve fazer toda uma diferença. Ele coloca como exemplo aqui o texto, mostrando para nós a primeira epístola aos Romanos, no capítulo 12, o verso do número 1 e o verso do número 2, quando ele diz que através da história de Esther, somos encorajados a estar no centro da vontade de Deus. Quando nós olhamos esse texto, aparentemente a gente olha com o ponto de vista carnal e a gente observa um certo antagonismo, um contraponto, um contrassenso, porque afinal nós estamos no mundo, Nós estamos no mundo. Mas como diz o Evangelho, nós não somos pessoas quaisquer. Nós não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E o apóstolo, escrevendo a essa comunidade cristã que estava em Roma, pois eles estavam também vivendo um contexto semelhante,
devido ao sincretismo religioso, ou seja, a diversidade religiosa dessa época, a imposição política também dos imperadores ou da sociedade romana, ele chega a aconselhar os cristãos daquela época com relação à consagração, ou seja, a vida com relação a Deus. E na epígrafe ele diz que a consagração a Deus é importante, uma vida de humildade e fidelidade no uso dos seus dons. Mas no verso de número 1 e 2, ele chega a dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, você que está aí na sua casa, talvez aí no seu sofá, nesse exato momento, olhando para essa telinha, eu acredito que o Senhor está falando com você, o Senhor está te edificando, exortando e consolando. Porém, aqui está uma recomendação da palavra, uma exortação de amor e de carinho da parte de Deus para mim, que sou o portador dessa palavra, o expoente, mas também para você que está nos ouvindo, Deus deve ser o nosso centro. Deus deve ser o nosso centro. Então existe uma grande diferença quando Deus realmente é o nosso centro. Essa diferença ela vai se reportar justamente no nosso padrão de conduta. Porque embora nós estejamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Existe uma linha de pensamento. A Bíblia vai nos dizer que todos aqueles que estão em Cristo Jesus, não existe mais nenhuma condenação para essas pessoas, não existe. Porque eles não andam mais segundo o curso desse mundo ou o curso da natureza, mas eles andam segundo a guia do Espírito de Deus. É uma grande diferença, são dois caminhos. Tanto é que o sábio ele diz que há caminhos que ao homem parece direito. Então ele está se referindo com essa realidade existencial, com as propostas, com tudo aquilo que nos chega oferecendo para nós, Então nós olhamos a palavra de Deus e vem essa exortação de amor, para que a gente entenda, para a gente venha discernir. Tanto é verdade que o apóstolo ele chega a dizer que existe um espírito do erro que opera na humanidade, Então a gente olha a epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso 1 e 2, ele diz que outrora nós estávamos mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados, mas agora, em Cristo Jesus, nós alcançamos graça e misericórdia. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele está nos guiando, nos direcionando, se nós deixarmos. Porque muitas das vezes nós somos motivados e levados pelos nossos próprios impulsos, ou seja, é a nossa vontade que predomina, e o Espírito Santo ele fica de lado, a nossa vontade. Tanto é verdade, pastor Léo, que eu estava meditando essa semana no verso de número 8, capítulo 8 de Eclesiastes, a partir do verso 11, verso 12, verso 13, e eu descobri uma coisa muito importante e que se harmoniza com isso que nós estamos falando aqui, sobre o dever de estarmos no centro da vontade de Deus. O sábio, ele vai dizer para nós, nesse dia aqui, e também para todos os irmãos que estão aí nas suas casas, estão contemplando e ouvindo essa palavra. Ele vai dizer no verso 11, que existe uma disposição dos homens para praticar o mal.
Quer dizer, o homem sem Deus, no seu estágio natural, ele está manietado, ele está preso a essa disposição para fazer o mal. Porém, o servo de Deus, que está liberto, que está imunizado com o sangue de Jesus, que foi perdoado, ele procede totalmente de forma oposta. Ele procede com humilhação, com humildade, e ele tem no seu entendimento a luz da palavra de Deus. Então ele enfrenta as circunstâncias adversas do mundo, ele enfrenta as perseguições, porque ele muitas das vezes é alvejado, mediante a sua postura, a sua renúncia, ao seu despreendimento com essas coisas do mundo. Muitas das vezes ele é alvejado. Por quê? Porque as pessoas não entendem que há um Espírito operando para nos direcionar para bem, ou o Espírito do eu que hoje opera no mundo para direcionar as pessoas para o mal. Essa é uma grande verdade. Precisamos de todas as formas, assim como Esther, que é o nosso exemplo aqui nesse dia, estarmos centrados na guia do Espírito Santo. Na guia do Espírito Santo, né? Porque é Ele que nos guia, é Ele que nos direciona. Então nós precisamos estar sensíveis e sensibilizados para entender o momento, aquilo que Deus quer de nós, aquilo que o Espírito está exigindo de nós, assim como a rainha Esther, que a partir do momento que foi abordada por Mardoqueu, no capítulo de número 4, houve um diálogo muito proveitoso, edificante, e acredito eu, lendo o texto, talvez então ela não havia entendido o propósito divino, mediante a sua eleição, mediante a sua coroação, pois ela estava ali no palácio real e era uma judia, pastor, era uma judia. Então ela era um representante dos judeus, mas na sua consciência, no seu entendimento, ela ainda não havia, como se diz as pessoas aí, não havia caído a ficha, não havia caído a ficha. Mas no verso 14, Mardoqueu é bem enfático quando ele diz para a rainha, né? Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como esse chegasse a esse reino? Aleluia! Então aqui, irmãos, nós compreendemos a missão que Deus tem com cada um de nós. A missão. Deus nos chamou para essa realidade de referenciarmos o Evangelho, pregarmos o Evangelho. Muitas das vezes, não só com as nossas palavras, mas também com as nossas ações, com o nosso comportamento individual e também no coletivo. Esse é um propósito específico de Deus para cada um de nós. A Bíblia vai dizer em Efésios, no capítulo de número 4, eu vou ler para os irmãos aqui para exemplificar o que nós estamos falando. Efésios, capítulo de número 4, a partir do verso 11. O apóstolo ele chega a dizer, com relação à missão, ao chamado que cada um de nós temos da parte de Deus. Ele vai dizer: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ou seja, aqui é um contexto ministerial que Paulo está mostrando para nós com relação ao chamado de cada um. É específico, tá? Normalmente as pessoas dizem, né, eu não tenho chamado nenhum, eu quero ficar no meu banco, eu quero ser membro de banco. Não tem membro de banco. Todos nós temos um chamado, né, você? Não tem. Então existe uma especificação da parte divina com cada um de nós. Deus ele perscruta através do Espírito Santo e ele vê a capacidade de cada um, né?
Então eu observo aqui que existem os pastores, os evangelistas, os doutores, cada um com uma missão aqui nessa terra. Porém, nós precisamos compreender, porque lamentavelmente, muitas das vezes, pastor Léo, algumas pessoas ainda não se conscientizaram disso, não tem na mente essa consciência, não tem. Então eu entendo, de acordo com o conselho de Salomão, no capítulo 9, verso 10, quando ele diz, né, que tudo quanto vier à tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças, conforme as nossas forças, porque cada um de nós tem um talento, tem um chamado, cada um de nós. Não é à toa que Deus tem um plano para cada um de nós. A sua obra, ela precisa de pessoas comprometidas para ser referência e referenciar. Porque existe uma grande verdade, irmão. Se nós não nos expormos em servirmos a Deus, a sermos úteis no reino de Deus, o inimigo toma e arrebata, pastor. Toma, porque ele conhece o talento de cada um. Nós poderíamos falar aqui de quantos cantores e cantoras que iniciam seus primeiros passos na igreja, aprendem, né, a regra da música, vai lapidando a sua voz, vai educando a voz, quer dizer, recebe direto do alto o dom, e muitas das vezes, por uma questão de tentação, ele não resiste, ele abre mão de louvar para Deus e ele vai louvar para o mundo. Ele sai do centro da vontade de Deus e ele vai fazer sucesso no mundo. É assim que funciona. Por quê? Porque ele não tem a consciência aberta, o entendimento. Porque a Bíblia diz, né, que o Deus desse século, ele cega o nosso entendimento, para que não resplandeça a luz do Evangelho e também da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós louvamos a Deus que nesse dia, todos nós que aqui estamos, e eu quero crer que você que está aí na sua casa também, no seu sofá, tem essa sensibilidade, tem um entendimento aberto. Você sabe o que Deus exige de você, o que Deus quer para a sua vida. Você sabe até onde você pode ser útil, porque afinal de contas, nós somos vasos do Senhor, para sermos usados na hora que Ele quiser, na hora que Ele bem entender. E aprove a Deus chegar o tempo, né, a oportunidade de Esther se deixar ser usada. Então, nesse momento do diálogo com Mardoqueu, eu acredito que ela se conscientizou do porquê, ou melhor, do para que ela estava ali no palácio. E diz o texto que ela logrou grande êxito, né, através daquele processo todo planejado, porque de tempos em tempos, né, o rei chamava a rainha e havia esse protocolo estabelecido, quer dizer, um protocolo legal, que as mulheres, as rainhas, as princesas, ninguém poderia ter acesso diante da presença do rei sem marcar uma audiência e sem ser chamado. Mas ela, dirigida pelo Espírito de Deus, ela quebra esse protocolo, acha graça diante dos olhos do rei e logrou êxito. Louvado seja Deus. Isso mostra que toda regra tem as suas exceções, né? Louvado seja Deus. Toda regra tem as suas exceções. É claro que a exceção não pode predominar diante da regra, senão desequilibra. E a Bíblia diz que as coisas de Deus são com ordem e são com decência. Louvado seja o nome de Jesus. Tanto é que no tópico 2, ele fala de muitas mulheres que foram, em algum tempo, tiveram a oportunidade de se deixarem ser usadas por Deus. Aleluia. Quebrando o protocolo do sistema patriarcal da época, né? Porque, afinal de contas, o homem sempre foi a figura de centro, né? Sempre foi a figura de centro. O protagonista principal da história, particularmente dentro do judaísmo, é assim. Mas Deus mostra a sua justiça. Quando ele diz aqui no tópico 1:3, né? Voltando aqui ao 1:3, que Maria Madalena, Ana, Joquebede, Débora, Ruth, Abigail e Maria, mãe de Jesus, entre outras, foram mulheres que deram a sua contribuição, cada uma no seu devido tempo, na sua devida oportunidade na obra de Deus, assim como Esther.
Então elas entram para a história como referências e modelos. Louvado seja o Senhor. Então no tópico 2, ele mostra essa coragem que o cristão ele deve ter para ser diferente. Teoricamente falando, a gente se sobressai de uma forma, muitas das vezes, genial. Mas na prática é diferente, né? Aleluia. Esse valor, esse diferencial, nós temos que mostrar nos momentos de adversidade, quando a circunstância está contrária. Vejam bem, havia um decreto promulgado pelo rei. Havia um decreto, vai morrer. Mas mesmo assim ela logrou o êxito mediante a sua bravura, a sua coragem e comunhão no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Talvez, alguns dos que se encontram aqui, talvez você dentro do seu lar, se encontre vivendo essa adversidade, esse momento adverso, esse momento de amargura, de tristeza, de preocupação. Talvez você está pensando até que vai morrer, mas eu quero dizer uma coisa: a última palavra quem dá é o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. A última palavra quem dá é o Senhor. A mãe estava dizendo que todos os judeus iriam morrer, mas Deus, na sua ciência, na sua presciência, estava usando Esther. Louvado seja Deus. E houve um decreto favorável para o povo de Deus. Então o que eu entendo aqui nesta noite, irmãos? A circunstância em que nós estamos vivendo é terrível, é assustadora, é aterrorizadora. Nós podemos ver através dos veículos de mídia as notificações, as atualizações, é morte. Mas eu quero crer que para aqueles que são chamados, que têm uma obra, aqueles que têm uma missão, Deus não vai permitir que a morte venha colocar a mão em você, até que você cumpra a missão pela qual Deus determinou. Louvado seja o nome de Jesus. É a fé que nos molda, que nos estimula. Então, mediante essa história, nós devemos pegar como base e entender que Deus não muda. Um detalhe interessante que ele especificou para nós aqui foi justamente em relação a outras épocas passadas, Ele cita que Moisés, Josué, período em que os servos de Deus passaram grandes dificuldades, tiveram a sua fé provada mediante a adversidade. Mas eu gostaria de destacar aqui, conforme 2 Crônicas 32:7, os irmãos conhecem a história, o período em que os assírios estavam se assenhoreando do mundo, e já tinham dizimado o reino norte com as suas 10 tribos, e também já haviam invadido algumas vilas do reino do sul, de Judá, e estavam restando somente 2 vilas, pastor. Então nessa época Ezequias era o rei, depois de um processo muito duradouro, interiormente a reforma espiritual que ele havia feito. Senaqueribe, rei da Síria, ele vai contra o povo de Deus com 180 mil soldados. Aleluia. Irmãos, imaginem 2 vilas pequenas sendo rodeadas por 180 mil soldados. Ele estava com um efetivo militar, com um aparato muito forte. Imagine o pavor e o terror, meus irmãos. Vai morrer, vão ser dizimados. Então o que o servo de Deus fez? Olha o valor da oração, que isso sirva de exemplo para nós, pois eu não conheço a vida de nenhum dos irmãos e nem de você que está ouvindo aí na sua casa, mas serve para a sua edificação e também no seu desafio espiritual. Você foi chamado com uma missão. A luta veio, o inimigo se levantou, mas ele vai cair em nome de Jesus. Aleluia. Ele diz assim, irmãos, olha, esforçai-vos, tem de bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei maravilhado. Agora, como não se espantar, tendo as 2 vilas rodeadas com 180 mil soldados? E eram homens muito bem preparados para a batalha, homens de guerra. Como não se espantar? Como não se apavorar? E a voz era uma só: ou se rende, ou nós vamos tomar a cidade.
Mas o servo de Deus, guiado pelo Espírito, ele diz: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Aleluia. Irmão, creia nesse dia que há um maior com você do que os que estão com eles. Há um poderoso que está lutando para te favorecer. Talvez você ainda não se conscientizou da realidade do mundo espiritual, daquilo que está trabalhando contrário para desconstruir aquilo que Deus está construindo na tua vida. Mas a Bíblia está dizendo aqui nessa noite: olha, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Aleluia. É lindo, não é? É lindo. Então ele diz assim, olha, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Aleluia. E eu quero parar um pouquinho aqui para meditar. Irmãos, existe uma realidade que está matando mesmo. Mas eu volto a dizer aqui uma coisa: se você tem uma missão com Deus, saiba que Deus não vai permitir, antes de você terminar essa missão aqui na terra, não vai. E se Deus permitir que a morte venha, você vai com Jesus. Você vai com Jesus. Amém, meus irmãos? Então eu levo em consideração a palavra do meu pastor, que é a minha referência, quando o senhor diz, pastor, um ponto de equilíbrio. E é uma grande verdade, pastor. Existe um protocolo, existe uma lei, nós precisamos obedecer. Porém, eu tenho que buscar um ponto de equilíbrio. Eu tenho que alimentar a minha fé, eu tenho que estar interagindo, comungando, ainda que de forma ocasional, esporádica ou regular. Eu preciso estar comungando. Então eu quero fazer um apelo aqui aos irmãos e para você na sua casa aí, que a escola bíblica dominical, ela tem essa referência de transmitir o conteúdo didático, embora muitas das vezes superficial, que nem muitas pessoas falam, mas eu discordo, porque simplesmente nós devemos ler, perscrutar e descer um pouquinho mais e entender, porque é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Então diz a palavra que Ezequias levou o povo a orar, houve um clamor, e naquela mesma noite o Senhor mandou um anjo, e matou 180 mil soldados assírios. Aleluia. Então, irmãos, sinta-se alimentado pela palavra de Deus. Você na sua casa, sinta-se alimentado, porque o Deus que você serve é o Deus poderoso, é o Deus da fortaleza, conforme diz o salmista, né? Quando diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vai vir do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O Senhor é a força da minha vida. Salmo 27 é bem claro, né? Então nós precisamos nos alimentar em nome de Jesus. E Deus deve estar no centro da nossa vida. Irmãos, indo rapidamente para o tópico primeiro, não deixe de sonhar, irmão. Não vamos deixar de sonhar. Vamos sonhar, né? A circunstância está dizendo não, mas nós precisamos sonhar. É o que o nosso orientador está exortando aqui. Vamos sonhar. Tópico 3, para nós finalizarmos: uma mulher virtuosa. Dentre essas virtudes que nós já falamos aqui, irmãos, são muitas virtudes dessa mulher. Eu pude destacar uma aqui: uma vida de oração, tá? E o bispo Abner, ele diz no tópico 3:1: como uma serva obediente, Esther agiu de maneira correta em todos os momentos. Pastor, é muito forte isso aqui. É muito forte, irmãos. Em todos os momentos, ela agiu de forma correta. Ela não se desesperou, ela não murmurou, ela não resmungou, não. Ela ficou quietinha. Então é uma grande virtude. Ela foi orar, ela foi apresentar a Deus os seus problemas, né? Lançar a sua ansiedade em Deus, tá? Lamentavelmente, nós somos fracos. A gente precisa entender, né, irmão? A gente está falando aqui, mas nós também temos telhado de vidro. Quando a coisa aperta, né? Quando a coisa aperta, mas ela nos deixa um grande legado aqui. Por quê? Ele diz aqui, ó: ela espalhava a fragrância do Espírito Santo através de sua vida. Não se atenuava diante das dificuldades. Pelo contrário, quando surgiam as lutas, ela se lançava aos pés do Senhor.
É muito lindo, irmãos, essa história. Vai chorar nos pés de quem pode ajudar. Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos, às vezes a gente recorre a parente, às vezes a pai, às vezes a mãe, irmão, mas ninguém pode nos ajudar. Ninguém. É uma circunstância que às vezes a gente não entende no momento, mas depois Deus abre o nosso entendimento e mostra. Então é a oportunidade que nós temos de quê? De nos apegar, de nos afinarmos em comunhão com o Senhor e buscar, porque é Ele que pode nos ajudar. Louvado seja Deus. Afinal, existe uma promessa, né? Em Hebreus 13:6, ele diz, né? Não vos desampararei, nem vos deixarei. Aleluia. O Senhor é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza, em nome de Jesus. Irmãos, ele diz assim, olha, ela se lançava aos pés do Senhor. E finalizando aqui essa introduçãozinha, diz, aprendemos com ela que é essencial ter uma vida de oração para ouvir os direcionamentos do Senhor. E aqui eu volto a repetir de novo, entre a direção do Espírito e a minha disposição, o meu impulso, existe uma grande diferença, existe um grande distanciamento. É melhor seguirmos a orientação do Espírito, mas para isso nós precisamos estar afinados. E o elemento, a ferramenta que vai nos habilitar a irmos, conforme está registrado, é o que? A oração. É a oração. Então a gente deixa o eu cair por terra e coloca o Senhor na frente, acima de tudo e de todos, e diante também de qualquer circunstância. Amém, meus irmãos? E o último tópico aqui para nós finalizarmos, ele vai dizer, ele vai falar sobre outra virtude maravilhosa dessa mulher. E essa daqui eu tenho batalhado muito com isso. Tá? Ele diz assim, meus olhos, uma serva virtuosa, tópico 3.2. Um servo virtuoso guarda a sua língua do mal. Ele sabe guardar segredo. A virtude da prudência na vida de Esther se revelou em não declarar a princípio a sua fé e a sua origem. Restrição absoluta. Ela se guardou. Ninguém sabia. Então isso aqui nos mostra, irmãos, que nós não precisamos muitas das vezes falar. As nossas ações no nosso cotidiano vai falar que nós somos diferentes. É diferente. Então ela valoriza aqui o que? A restrição. E isso nos faz lembrar aqui um aconselhamento de Tiago, é uma carta de caráter geral, né? Quando Tiago ele exorta dizendo, né, que nós temos que estar preparados mentalmente para primeiramente ouvirmos. E o segundo aspecto do seu ensino é sermos tardios para falarmos. E em terceiro e último lugar ele diz tardio para nos irarmos. Só que a gente inverte tudo, né? A gente se ira primeiro, fala o que deve e o que não deve, e não ouve. Mas aqui existe uma ordem. E o nosso orientador, ele classificou como virtude que o cristão deve ter, ou seja, ouvir, depois pensar bem no que vai falar. Naturalmente que ele deve usar a economia das palavras, eu já falei até demais aqui, tá? E depois não se irá. Eu falei, nós temos que ser lá de vida. Mas o conselho é esse: primeiramente ouvir, tardio para falar e economizar as palavras e ser tardio para irar. Louvado seja Deus. Meus irmãos, esse é o ensinamento que aquela mulher traz para nós, é o legado que ela deixa. Louvado seja o nome de Jesus. Ele diz que a língua, ela contamina todo o corpo, porque é um mundo de iniquidade. E levando em consideração aqui a sabedoria de externos, nós devemos estar sensíveis e pedir a sabedoria que vem de Deus, porque afinal o sábio diz, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Está lá, Provérbios 2,6, peça a Deus. E a sabedoria que Deus vai dar, ela é oposta à sabedoria do mundo. Ela é oposta. Aqui no capítulo 3 da mesma epístola de Tiago, para nós meditarmos aqui e finalizarmos, diz assim: a sabedoria que vem do alto. Quem dentre vós é sábio e entendido?
mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento facioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Aí no verso 17 ele vai dizer sobre a verdadeira sabedoria, a do Espírito. Ele diz assim, ó, mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ou seja, é uma sabedoria que norteia a nossa mente, que vai estar aureando toda a nossa vida, assim como foi na vida de Esther, louvado seja Deus, né? Uma mulher muito sábia. E a Bíblia traz muitas recomendações, irmãos e irmãs, com relação a essa sabedoria, particularmente para as irmãs, pois afinal a nossa referência hoje aqui é uma mulher, né? A Bíblia vai dizer, né, que a mulher sábia, ela constrói, a tola destrói. Então, dentro desse contexto aqui, Esther era uma mulher de poucas palavras, mas falava no seu tempo e usando a economia, ou seja, o objetivo. Ela sabia a missão que ela tinha, por isso que ela logrou o êxito, e Deus foi com ela, e grande foi o livramento do povo de Deus naquele lugar. Não será diferente conosco aqui, irmãos, não será diferente, né? Mas eu volto a dizer, irmãos, vamos orar a Deus, pedindo a Ele que nos leve mais além. E normalmente, irmãos, o que influencia muito a nossa vida espiritual são as nossas palavras, né? A boca, né, irmão? Como controlar a língua? Como controlar? Pedindo a Deus, né, orando, para que Ele venha nos capacitar e a gente controle. Porque diz aqui o texto que uma língua controlada pelo Espírito Santo é uma bênção, pastor. Uma língua que está sob a autoridade do Espírito, ela é uma bênção. Para nós finalizarmos aqui, a conclusão diz assim: vimos nesse trimestre que Esther e Mardoqueu foram bem-sucedidos diante de tantos desafios por causa da confiança que tinham em Deus. Foi preciso muita fé e coragem para realizar o que eles realizaram. Que Deus levante servos de maneira intrépida para exercer a liderança debaixo da sua graça. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Essa foi as nossas orientações aqui, tá? Que o Espírito Santo de Deus venha nos confortar e nos capacitar ainda mais. Encerramos esse trimestre aqui. Gostaríamos de ter um número maior, né? Mas aprove a Deus, né, reunir os que aqui estão nesta noite. O próximo trimestre, conforme diz o irmão Franciel, os irmãos que quiserem revista, manda a mensagem no Zap, mediante a economia, né? Os irmãos sabem, a gente não pode dispor de recurso de forma desnecessária. Os irmãos avisam para o irmão Franciel. Eu não sei qual é o próximo tema, mas uma coisa eu posso garantir para os irmãos: irmãos, pegue a revista. Deus? Vai falar sobre Deus, tá? Então pega a revista, irmãos, para a gente estar fazendo a manutenção da fé. Claro que com a exceção do ensino que nós estamos aqui, mas é muito bom, irmãos. Isso aqui é edificante para nós. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé deve ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Amém, queridos? Deus abençoe nosso presbítero, irmão Valdir, pelo encerramento do trimestre. Vamos agradecer a Deus de pé por esse estudo da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amado Deus e bondoso Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela exposição da tua palavra nessa lição de número 13, encerrando o primeiro trimestre. Pai, nos abençoa, nos ajuda, Senhor amado, que no próximo trimestre nós possamos receber lições também preciosas acerca do próximo tema. Pai querido, abençoa a tua igreja,
guarda-nos debaixo da tua potente mão, é o que nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.